em 2006, antes da OPA da Sonaicom sobre a PT, com a agravante e em 2006 estava ativa no mercado uma empresa com capacidade para concorrer com a PT e para lançar sobre esta uma OPA, que se bem se recordam, na altura ainda havia a questão de a Sonaicom estar como um player autónomo no mercado e da Sonai como ser uma empresa autónoma. Como sabem, Vossas Excelências, a Sonai e a Zone estão num projeto de fusão, o que significa que, juntando-se a Sonai e a Zone como no quadruplo play, portanto, cabo, internet, telefone fixo e móvel, e a PT também no quadruplo play, juntando a TMN à base que acabei de falar, a situação é agravada com este pedido de concentração. O que nos veio alarmar e fazer chamar a atenção de Vossas Excelências, dado que isto é tudo matéria de economia, como podemos ver até agora, é que nós temos que juntar a este fenómeno um quarto pilar. O ano passado houve o célebre apagão e, portanto, a nossa população deixou de ter acesso à televisão através da rede hertziana existente em Portugal. E foi substituída por um sistema ineficiente, ineficaz e que não está a funcionar. Eu penso que há mais de 30 mil queixas na DECO sobre a questão da TDT. A TDT não está a funcionar e o facto da TDT não estar a funcionar é revelado pelas próprias contas da Zone e da PT. No primeiro trimestre deste ano, a PT aumentou 12,3% o número de subscritores de Pay TV em relação ao trimestre homólogo do ano passado. E na Zone o aumento foi menor, foi inferior, foi de 3% em relação ao ano passado. Seja como for, é público e notório que Portugal está sob intervenção, é público e notório que o poder de compra dos portugueses está a descer e é, digamos, paradoxal que ao mesmo tempo que os portugueses têm menos dinheiro, têm que pagar para poder aceder ao conteúdo da informação em Portugal. Isto é, se os dois plataformas de televisão, internet, cabo e telemóvel em Portugal, que controlam todos os conteúdos que nos são fornecidos a todos os portugueses, porque eles têm 90% do metade do cabo, tendo havido o célebre apagão e não havendo já televisão hertziana. Sendo um insucesso a televisão digital terrestre, o que está a acontecer é que a maior parte dos portugueses, se não são uns 90%, deve andar lá perto, que acedem a conteúdos de televisão, e estou a falar de todos os conteúdos de televisão, estão a fazê-lo através da PT e da Zone. Ora, é aqui que chegamos ao ponto fulcral da questão. Neste processo de concentração, ou neste pedido de concentração da PT e da Zone na Sport TV, existe uma cláusula confidencial de não concorrência. Eu sou, digamos, um ignorante na matéria, mas parece-me que se duas empresas que detêm, digamos, numa situação de oligopólio, 90% do mercado das telecomunicações em Portugal, se sentaram à mesa e estabeleceram um contrato de não concorrência, com um pacto não confidencial, portanto, não é acessível a qualquer um dos intervenientes no processo. E portanto, significa que as duas administrações das empresas se sentaram à mesa, significa que fizeram um tratado de Tordesilhas, portanto, fizeram um pacto de divisão do Portugal entre eles, e começando por aquilo que é o must-have, que é os canais de transmissão desportiva televisiva. Aquilo que eu venho chamar a atenção dos seus deputados, e com isto concluo, é que eu penso que Big Brother is watching you, como dizia George Orwell no célebre livro de 1984. A partir do momento em que alguém tem capacidade de controlar tudo a que acedemos, aos canais de internet a que acedemos, quais são a televisão que vemos, que canais subscrevemos, qual a informação a que acedemos, se preferimos a SIC, a RTP ou a TVI, qual é o ranking que cada uma destas empresas ocupa na sua grelha, etc, etc. Qual é a liberdade que os jornalistas têm
e, nomeadamente, qualquer comunicador social, tem de afrontar qualquer um destes gigantes. Porque, na verdade, se alguém mexer com eles, eles podem calá-lo, pura e simplesmente. Porque se nós, 90% dos conteúdos a que cedemos são decididos por eles, eles têm uma capacidade de, quase que diria, do lápis azul anterior ao antigo regime, com uma desvantagem. São empresas cotadas na Bolsa, nós não sabemos quem estão por trás. Nós até nem sabemos se as empresas que detêm, sabemos que parcialmente parte das empresas que têm o capital social da PT e da Zona são as mesmas, mas não sabemos até que ponto é que, através de empresas terceiras, essa extensão não existe, não é maior, e na prática nós não estamos a falar de um monopólio aparente ou oligopólio. Portanto, eu penso que poderá estar em causa a liberdade de expressão em Portugal, e esta é a casa da democracia, e, portanto, fica aqui a minha nota de alerta a Vossas Excelências, como responsáveis máximos pelo Estado de Direito Democrático, relativamente a esta matéria. Peço desculpa, alarguei-me 7 minutos em relação ao que está previsto. Muito obrigado, Sr. Mário Figueiredo. Se isto fosse no futebol, o árbitro já tinha dado por terminado o encontro. Mas, obviamente, aqui há alguma flexibilidade e, portanto, naturalmente, era também do nosso interesse da Comissão conhecer em toda a sua extensão, digamos que a intervenção que o Sr. Doutor pretendeu trazer-nos. Ora bem, vamos então começar as questões por parte dos grupos políticos, parlamentares. Começamos pelo PSD. Quem é que do PSD deseja usar a palavra? Não, essa primeira, pois, não, é que houve um lapso e portanto, houve um lapso nessa grelha, portanto, que foi enviada, depois foi substituída, porque de facto não fará muito sentido quando fazermos, digamos, uma outra ordenação que não esta, porque não houve um requerimento propriamente dito de um grupo parlamentar nesta audiência. Diga. Pois, exatamente. Pronto, estamos aqui numa de... Portanto, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, portanto, para colocar questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos senhores e senhores deputados. Bom dia também ao Dr. Mário Figueiredo e à doutora Iara. Muito obrigado pela vossa presença. Obviamente que o PSD não se opôs a esta audição e com isso começa por reconhecer a potencial importância dos temas aqui trazidos. E a intervenção de Vossa Excelência foi por mim e por nós ouvida com muita atenção. Desde logo, independentemente dos factos serem exatamente assim ou não, nós estamos a falar de temas sensíveis e temas muito relevantes, nomeadamente pelos direitos que estão ameaçados e também pela questão da concorrência, que nos é também muito cara, porque também por esta forma podem ser afetados alguns dos nossos mais importantes direitos. Não obstante, a verdade é esta. Vossa Excelência referiu que em 15 de outubro terá apresentado a Liga uma queixa na Autoridade de Concorrência, que é quem, do ponto de vista legal e formal, tem competência para a apreciação desta matéria, e nós temos e queremos continuar a ter um grande respeito pela separação própria das competências que a cada um competem, e não alijando nenhuma das nossas, também queremos respeitar as dos outros. E, portanto, seria sempre para nós, e é mais prudente, e antes de mais, aguardar a decisão ou o parecer que será emitido pela Autoridade da Concorrência, sendo que não colocamos, obviamente, de parte tomar qualquer tipo de medidas em função do teor ou das conclusões desse parecer. Contudo, e neste momento, e face, apesar de tudo, aos parcos elementos que nos traz, que são relevantes e merecem análise, mas são aqueles com quem contactamos pela primeira vez, assim desta forma sistematizada, nós não deixaremos de aguardar o parecer da Autoridade da Concorrência, que, aliás, neste contexto, está previsto também ser ouvida nesta Comissão, mas posteriormente.
Entretanto, queria colocar-lhe duas questões que se prendem com o seguinte. Primeiro, se ocorreu neste contexto, presumo que não, mas fica aqui esclarecido, se ocorreu neste contexto algum tipo de iniciativa que não esta, ou seja, para além da Autoridade de Concorrência e do pedido de audição formulado nesta Comissão, se há algum tipo de iniciativa de caráter judicial ou outro que nos possa aqui dar conta. Igualmente, perguntaria se estiver disponível e capaz de me esclarecer, era em função deste problema e em função da análise que a própria Liga faz dele, qual é a solução ou que soluções é que a Liga entenderia, caso fosse ela a tomar uma decisão sobre este tema, que entenderia como devidas na defesa desses interesses ou desses direitos que se veem aqui aparentemente ameaçados nas suas palavras. E, conjuntamente com esta, e sem prejuízo do altruísmo da intervenção, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional tem também nesta área, ou terá também sobre este tema, interesses que lhe são próprios. E interesses esses que também gostaria de perceber em que é que nesta matéria a Liga Portuguesa de Futebol Profissional tem ou no vosso entender deve ter de intervenção, e estou-me a referir expressamente a algumas notícias que li relativamente a esta matéria e que seriam vindas da própria Liga na pessoa do seu Presidente. É tudo por agora. Há só uma ronda, não é, Sr. Presidente? Mas eu pergunto se há mais algum senhor deputado ou deputada do PSD que queira usar a palavra. Não. Então passaríamos ao PS, portanto, Grupo Parlamentar, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer também ao Sr. Presidente da Liga os esclarecimentos que nos trouxe e, de facto, é uma matéria que também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de certa forma, colocou na agenda, porque também fizemos um requerimento na sequência precisamente do acordo que referiu e que está sob apreciação da Autoridade da Concorrência e, portanto, para o qual aguardamos, como o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira referiu, que a Autoridade da Concorrência se pronuncie antes de fazer essa audição e, portanto, também de ouvir os outros intervenientes. Mas, efetivamente, independentemente de qual venha a ser a decisão da Autoridade da Concorrência, parece-nos e concordamos que a matéria tem toda a pertinência até no âmbito precisamente das funções desta Comissão. Porque o PS tem sublinhado ao longo dos últimos anos, e já há alguns anos, que a dupla matéria da transparência na titularidade dos órgãos de comunicação social, por um lado, e a prevenção da concentração não são apenas opções políticas pontuais, são mandatos constitucionais que a República Portuguesa está a incumprir há largos anos ao não ter garantido um enquadramento normativo quanto à transparência, aspecto que referiu, nomeadamente no que respeita a toda a cadeia de titularidade de participações e à eventualidade de participações cruzadas que são relevantes serem do conhecimento público quando se lida com a comunicação social e, especialmente, a matéria da não concentração. Portanto, de certa forma, este tema, independentemente do seu desfecho, independentemente do parecer que a Autoridade da Concorrência possa vir a emitir, tem efetivamente uma pertinência grande para todo este trabalho. E, portanto, nesse contexto, e obviamente que, como dizia, naturalmente aguardaremos pela decisão das autoridades competentes, mas já agora uma primeira questão que lhe colocava dizia precisamente respeito ao pedido, portanto, à queixa apresentada em outubro do ano passado, portanto, a queixa genérica que formularam, e se em relação a ela nos poderia dar alguns elementos que nos pudessem dar uma ideia, não obviamente do desfecho, porque esse está na esfera da Autoridade da Concorrência, mas quanto a um previsível quadro, calendário para terem uma resposta, qual é o estado da tramitação, por um lado, e depois também, se genericamente, quanto ao modelo o modelo existente quanto aos direitos de transmissão televisiva, se também podia desenvolver um pouco esse tópico. É certo que se focou precisamente nestes aspectos que serão impeditivos da concorrência neste momento, mas, tanto quanto sei, a Liga tem uma posição transversalmente crítica do modelo e, portanto, que até, e penso que está subjacente também ao contrato, à queixa apresentada, que o modelo atual está informado de nulidade e que, portanto, também se pudesse dar-nos elementos quanto à fundamentação dessa posição que tem, quanto à insustentabilidade jurídica do modelo existente, ele também é relevante para poder